Não importa se você é um entusiasta da saúde em busca de aprimoramento pessoal ou se está enfrentando desafios específicos. A jornada Viva Mais é para todos os que buscam saúde e bem-estar. A palestra a seguir tem como tema Como prevenir o câncer de verdade, com o Dr. Benício Pereira, médico, diretor da Clínica e Spa Vida Natural. É professor universitário, possui pós-graduação em Medicina da Família e da Comunidade na Universidade Maimônides, na Argentina. Conferencista sobre medicina do estilo de vida e prevenção de enfermidades. Instrutor de simulação clínica pelo Center for Medical Stimulation da Universidade de Harvard. Habilitado em suporte avançado de vida. Olá, é com grande prazer que eu estou aqui participando com vocês da jornada Viva Mais, aí do Hospital Adventista de Manaus. Hoje eu quero conversar sobre a possibilidade da prevenção do câncer. Aliás, há muitos tipos de cânceres que seriam completamente preveníveis se tomássemos algumas providências. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Aliás, gostaria não, vou conversar nos próximos minutos. Vou compartilhar a minha tela com vocês e aí já então começaremos. Vocês então aí já conseguem me acompanhar e como título da nossa do nosso bate-papo dessa tarde, nós temos aí como prevenir o câncer de maneira real, ok? De verdade. Todos nós nascemos com uma determinada genética. Temos aí informações que vêm dos nossos pais, avós e, creiam-me, até mesmo dos nossos bisavós, compondo o nosso DNA, que eu chamo de o alfabeto da vida. Então, aqui, não apenas as nossas características fisionômicas estão descritas, mas também muito de nossa fisiologia e, infelizmente, algumas de nossas doenças, incluindo cânceres. Então, é verdadeiro, sim, que os cânceres, muitos deles, assim como todas as demais doenças, elas vão ter um componente genético. Agora, de quanto é esse componente genético e quão relevante ele é? Será que nossas escolhas do dia a dia elas são superiores, preponderam sobre o elemento genético? E isso nós vamos perceber que é afirmativo. Nós podemos, através de escolhas, fazer um processo de ativação ou silenciamento desses genes. Há um artigo bem interessante, já publicado já há um determinado tempo, mas não deixa de ser atual, que é intitulado, como vocês podem ler, O câncer é uma doença que se pode prevenir, mas que requer mudanças no estilo de vida. E se continua. E aqui a gente percebe que o câncer, em sua grande maioria, tem a ver com a genética apenas entre 5 e 10%. E todo o restante tem como principais gatilhos as escolhas do dia a dia. Então, resumindo, o nosso estilo de vida. Se a pessoa fuma, se não fuma. Olha aqui a importância de comidas fritas, né? As frituras, a carne vermelha, o consumo de álcool, o ambiente, a exposição irresponsável ao sol, perdão pela palavra pesada, né? Irresponsável, as infecções, o estresse, a obesidade e até mesmo a inatividade física. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Nós temos uma informação genética, talvez ali para a presença de um determinado tipo de câncer, e pode ser que nós estejamos com isso, com essa informação ativada ou silenciada. Porém, o nosso estilo de vida, ele vai determinar se como é que vai ser, não é? Se eu tinha genes de proteção ativados, o estilo de vida pode silenciar. Se eu tinha genes determinantes de câncer silenciados, o estilo de vida pode ativar.
e assim, uma vez que há ativação e inativação, dependendo dos genes, nós vamos ter aqui uma característica. Essa característica, o fenótipo, não necessariamente é uma coisa ruim, ok? É, só para vocês terem uma ideia, ah, se eu nasci com o gene para cabelo escuro, e daí eu vou lá e pinto, eu estou tendo uma interação entre aquilo que eu trouxe de fábrica e o que eu fiz aqui no meio ambiente, ok? E daí coloquei uma outra cor no meu cabelo que não era aquela do meu genótipo inicial. Mais ou menos esse é o raciocínio para as questões dos cânceres, ok? De repente, nós não temos uma informação para um câncer de pulmão, mas eu decido começar a fumar. E aí eu passo a ter uma mudança na minha expressão gênica, que poderá me levar a esse grande problema aqui. Por falar nisso, eu quero apresentar alguns outros determinantes de câncer, conhecendo as causas, logicamente, nós vamos por aí saber como é que nós podemos prevenir. Esse é um trabalho muito interessante que fala sobre o Sol. O Sol, ele desponta como um causador de câncer de pele, por exemplo, ok? E a gente sabe que é verdadeiro que uma exposição prolongada, pessoas que não estão acostumadas a tomar sol, têm pele muito branca, quando se expõem depois em determinada fase da vida, se expõe demais ao sol e não estava preparado, essa pessoa tem uma chance aumentada de produzir, de desenvolver um câncer de pele. Agora, o câncer de pele, segundo o Dr. Michael Holick, que é um grande pesquisador da Universidade de Boston, ele diz o seguinte: uma pessoa morre de 100 pessoas, tá bem? Para que uma morra de câncer de pele, em 100 pessoas não tem o tanto de pessoas suficiente para que ocorra uma morte. Precisamos duplicar esse número. Em 200 pessoas, uma pessoa poderá morrer como consequência de um câncer de pele. Mas, incrivelmente, 40 pessoas vão se beneficiar, vão prevenir cânceres simplesmente porque se expuseram ao sol. Vão prevenir outros tipos de câncer. Sabe por quê? Porque há benefícios que são independentes da vitamina D e necessitam realmente de nossa exposição aos raios ultravioleta do sol, ok? Então, olha lá, uma coisa que ocorre quando nós nos expomos ao sol é uma imunossupressão fisiológica. Aquelas células autorreativas que poderiam atacar o corpo, melhor dizendo, e levar a enfermidades autoimunes. Algumas dessas enfermidades autoimunes podem desencadear cânceres, tá bom? Eu me refiro aqui a linfomas, por exemplo, a leucemias. Quando nós nos expomos ao sol, nós temos menor possibilidade de desenvolver esse tipo de câncer e entre muitos outros. Eu listo alguns mais. O câncer coloretal, a pessoa tem um grande benefício de prevenção quando se expõe ao sol. Câncer de mama, igualmente, e uma série de outros tipos da mesma forma. Quando vamos aqui um pouco mais adiante, a gente verifica, olha, esse hormônio estimulador de alfa-melanócitos. Pois é, se sabe que quando esse hormônio está ativado, nós temos uma diminuição do risco de melanoma, ok? E então, nós podemos diminuir a possibilidade desse tipo de câncer de pele. Melanoma é um tipo de câncer de pele extremamente agressivo, mas que não é estimulado pelo sol. Ao contrário, ele é bloqueado, pode ser prevenido, entre, entre outras coisas,
por pela exposição ao sol responsável, ok? Não teremos tempo para falar muito mais sobre como é que nós vamos nos expor ao sol, mas abro um pequeno parêntese aqui e digo que pessoas de pele sensível, pessoas com história de câncer de pele na família, viria bem proteger o rosto, proteger as áreas mais sensíveis, rosto, orelha, o couro cabeludo, para as pessoas que não têm, que têm pouco cabelo ou não têm cabelo, o dorso das mãos, os ombros também e o pescoço, mas o restante do corpo não teríamos grandes problemas para a exposição ao sol. E continuando, nós encontramos que a comida, é, ela pode ser um agente protetor ou ela pode também ser um agente desencadeador de câncer, de muitos tipos de câncer. Só para vocês terem uma ideia, o cigarro nós já vimos que é um causador de câncer, assim como o álcool. Porém, a comida, uma comida de má qualidade, segundo essa pesquisa, tem o potencial de matar mais prematuramente do que fumar. Aqui a apologia, logicamente, não é o cigarro dizer que é melhor fumar do que comer mal, mas a questão é, comer mal é tão prejudicial à saúde que chega a ser pior do que o vício do cigarro. E nós vamos ver algumas coisas interessantes. Olha lá, a dieta na infância pode predispor as meninas para que, quando sejam maduras, mulheres, em menopausa, que elas tenham mais probabilidade de desenvolver um câncer de mama. Então, o tipo de alimentação que as meninas são expostas hoje, eu não digo as meninas nesse caso, somos todos nós, não é? Todos expostos, é um tipo de alimentação que no caso específico das meninas, leva a um adiantamento da menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação. Então, quanto mais cedo uma moça, uma menina, às vezes, tem a sua primeira menstruação, mais rapidamente ou mais cedo ela fica exposta a estrogênios, a hormônios que no futuro poderão estimular o desencadeamento de um câncer de mama. E numa pesquisa, numa outra pesquisa que complementa essa, nós encontramos que a alimentação que a menina tem até entre 5 e 8 anos de idade tem uma relação extremamente forte com o desenvolvimento do câncer ou prevenção dele lá no futuro. Então, precisamos cuidar com a alimentação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, nesse caso, das meninas da nossa família, ok? É algo realmente preocupante. E depois, as mulheres, quanto maior nível de ingestão de gordura no período pré-menopáusico, né? Ou seja, durante a vida fértil, elas têm, então, maior risco de desenvolver um câncer de mama, por exemplo, depois da menopausa. Esse foi um trabalho bem interessante, é um pouco mais antigo, mas foi um trabalho do qual participaram mais de 90 mil mulheres. Assim, pôde-se chegar a a conclusões muito robustas sobre a ingestão de gorduras e o câncer de mama, ok? E outra coisa mais que a gente vai ver, a ingestão de leite e seus derivados, principalmente leite, ok? E a ingestão de carne e principalmente a carne vermelha. Em 2015, a Universidade de Washington publicou um trabalho demonstrando que no ano anterior haviam morrido ao redor de 500 mil pessoas no mundo, cujos problemas de saúde se deviam quase que exclusivamente à ingestão de carne vermelha. Olha só, ao redor de 500 mil pessoas morreram em 2014 por
tendo como relação direta a ingestão de carne vermelha. E o que que isso nos diz? O que mais nos diz? Nesse trabalho se demonstra que a carne vermelha ela tem um potencial carcinogênico bastante forte, bastante grande. E isso piora quando essa carne vermelha ela passa pelo ultraprocessamento. Aí vai se transforma em salsicha, salame, e outras coisas mais, mortadela e assim por diante, tá certo? O poder causador de câncer desse tipo de alimento aumenta consideravelmente. E aí, ao lado, eu coloquei a foto aqui de um copo de leite. Esse é um trabalho agora bem recente, foi publicado em 2020, inclusive na Universidade de Loma Linda. Talvez para alguns de vocês, a Universidade de Loma Linda sirva como um grande referencial. E aqui foi do Estudo Adventistas 2, que mais de 50 mil pessoas participaram desse estudo e também se chegaram a conclusões robustas. E olha lá o que foi possível se verificar, que a ingestão de leite e seus derivados, daqui são laticínios, tá? Dairy são os laticínios. As pessoas que ingerem diariamente, elas têm um risco aumentado de cânceres. Nesse caso aqui, referindo-se a mulheres, câncer de mama. E apenas um copo de leite tomado todos os dias poderia aumentar as chances de um câncer de mama em 50%. Então, é muito importante a gente ter em consideração isso. Uma vez que a gente fala do problema, a gente automaticamente está falando da solução. Porque se eu sei que tomar todos os dias leite pode predispor a um tipo de câncer, eu deveria diminuir, não é, a ingestão desse tipo de alimento. Uma outra coisa que é algo que me chama muito a atenção não é apenas o tipo de alimento, mas a maneira como esse alimento é preparado. Não sei quantos de vocês já escutaram sobre as moléculas AID. Isso daqui essa sigla significa produtos de glicação avançada, tá certo? Então, do inglês aqui, Advanced Glycation End, e faltaria um P aqui, products, né? Ou produtos de glicação avançada. E nós vamos verificar que, para que ocorra essa reação, a produção dessas moléculas, o tipo de preparo do alimento vai fazer com que haja mais ou menos moléculas dessas produzidas no nosso corpo, na nossa alimentação e que vão impactar diretamente a saúde. Essa reação se chama reação de Maillard, né? Que é aquela reação de escurecimento dos alimentos. Dependendo da natureza do alimento e a temperatura que ele foi submetido, essa reação vai ocorrer em maior ou menor intensidade. Aqui, no caso de um tipo de carne que é colocado e é sob alta temperatura, essa carne tem bastante gordura e ela fica com todo esse aspecto de marrom a negro, ok? Então, a preto, é, aqui nós temos a produção de grande quantidade dessas moléculas. E nós vamos perceber que essas moléculas são as moléculas mais reativas e aquelas que mais têm a ver com as doenças em geral. Na verdade, eu me arrisco a dizer, e com muita propriedade científica, que as moléculas AID são as mães de todas as nossas doenças, ok? Porque elas estimulam, a gente vai ver lá no final, elas estimulam a reação aqui de a produção de resistência periférica à insulina. Assim que essa resistência à insulina, ela vai contribuir para que nós desenvolvamos muitas doenças, haja um quadro inflamatório persistente e entre esse quadro inflamatório, ou entre as doenças determinadas por esse quadro inflamatório, estão aí muitos tipos
de câncer, tá bem? E quero voltar aqui um pouco. Olha só, aqui é bem representativa nessa reação. Um pãozinho aqui ótimo, né? Sem grandes perigos. Começa o perigo e desse aqui a gente tem que fugir. Eu acho que vocês estão olhando aí, já estão dizendo, ih, às vezes eu gosto mais desse do que desse, ou muito mais do que desse. Então é hora da gente repensar, porque esse tipo de alimento, quando a gente torra, gratina, quando esquenta demais tosta o alimento, nós temos aí um potencial carcinogênico aumentado. Isso está representado aqui nessa reação. Vamos produzir muitos compostos de carbonila através dessa reação de escurecimento, reação de Maillard, e aí produziremos, em consequência, esses produtos de glicação avançada. Ok? E onde caem esses produtos de glicação avançada provenientes de nossa dieta, vai haver efeito inflamatório, ok? E entre eles, cânceres. Nós teremos aí determinação de muitos tipos de câncer. Tá certo? Mais uma imagem sobre essa, dizendo que nós vamos ter aí uma grande produção de espécies reativas do oxigênio, em outras palavras, radicais livres, ok? Esses radicais livres, eles importam grandemente na determinação do câncer. Mas olha só, nem tudo é ruim, nem tudo é desgraça. Os alimentos, eles também podem ser alimentos epigenéticos que podem estabilizar o genoma. Então, problemas lá do DNA, lembra que eu mostrei lá atrás, né? Um gene que foi ativado quando não deveria, foi silenciado quando não deveria. Pois é, nós temos a possibilidade de ter algumas transformações nisso quando nós temos uma alimentação baseada nesse tipo de nutrientes. Eu sei que o tempo é curto e vocês estão olhando agora para cá e talvez não vão decorar todos. Não precisa. Basta saber que uma alimentação assim, extremamente diversificada, natural, o quanto mais simples possível, nós vamos ter o aporte de todos esses micronutrientes, também chamado epinutrientes, não é? Fazendo menção à epigenética, e teremos maior possibilidade de prevenir cânceres, tá? Mas eu avanço para mais um tema, ainda tenho duas coisas mais que quero considerar com vocês. Nesse tema, exercício físico é outro grande preventivo. E aqui eu quero mostrar um trabalho interessante. Olha lá, a doença do sentar-se. E começa dizendo assim aqui em vermelho: sentar muito mata. Uau! Pessoas que passam boa parte do tempo sentada têm maior probabilidade de morrer por qualquer causa. E, continuando o trabalho, a gente vai encontrar aqui nessa parte em azul, e onde eu estou passando o mouse aqui, olha, cânceres tais quais cânceres de próstata e mama tem a ver com o sentar-se muito, tá bem? Passar muito tempo sentado. Qual é o conselho? A cada hora sentado, nem sempre eu consigo fazer, tá certo? Eu entendo perfeitamente aqueles que não conseguirão fazer exatamente dessa maneira, mas o conselho é, a cada hora sentado, nós deveríamos ter uma pausa de uns 3 a 5 minutos e fazermos quaisquer exercícios. Mesmo assim, ó, como eu estou nesse momento de paletó e gravata, dá para no consultório eu pular ali um polichinelo, não é? Eu tenho duas manoplinhas que eu coloco no chão e faço uma flexão para ali, pelo menos em alguns poucos minutos, sair do sedentarismo, colocar o sangue para circular, coração acelerado, porque isso é traduzido como prevenção de doenças, e nesse caso, do câncer. Ok? Quero mostrar mais um trabalho bem interessante nesse campo, onde demonstra que o exercício pode ser uma pílula pluripotente. E aí, se vocês me acompanham aqui nessa figura, olha que interessante. Aqui nós vemos enfermidades metabólicas, enfermidades cardiovasculares, demências senis, como o Alzheimer, e cânceres. E acompanhem-me mais um pouquinho.
O quadrinho roxo, ele representa tudo que estimula as doenças. Ó, flechinha verde, estimulação. Então, quadro roxo estimula a doença, estimula, que estimula e estimula. Quadrinho alaranjado, vem que o símbolo aqui é um símbolo de bloqueio, tá? Esse T. Então, a gente tem aqui o bloqueio de doença com todas essas reações que estão nos campos alaranjados. Se a gente tivesse tempo, eu falaria de uma por uma com vocês, mas o tempo vai se esvaindo e não dá tempo, olha a redundância, de falar sobre cada um. Por isso eu quero chamar a atenção simplesmente para a ideia macro, ok? Vamos lá? No momento de um exercício, flechinha verde estimula, o sinalzinho vermelho bloqueia. Um golinho d'água aqui. Então, quando começamos a fazer exercício físico, acompanhem comigo agora. Vai aparecer um trava-língua, tá bom? Mas me acompanhem. No exercício, eu bloqueio mecanismos que estimulam doenças, tá? Bloqueio mecanismo que estimula doença. Câncer aqui nesse caso. E ao mesmo tempo, durante o mesmo exercício, olha a outra flechinha que surge. Eu estimulo, e aí vem o trava-língua, eu estimulo mecanismos que podem bloquear doenças. Então eu ganho de duas maneiras, mesmo sem conseguir ler, sem ter o tempo hábil agora para lermos todas as reações, todos os mecanismos descritos aqui nesses quadrinhos. Tá bem? Vocês depois podem buscar esse trabalho, podem até tirar uma foto agora, e daí vocês buscam esse trabalho e vão ver com detalhes como é que funciona. Mas, de novo, vamos repetir? Me ajudem aí. Na hora do exercício, falem comigo, hein? Na hora do exercício, eu bloqueio reações que estimulam doenças. E, ao mesmo tempo, eu estimulo reações que têm o potencial de bloquear doenças. Tá certo? Ficou claro? Travou um pouquinho a língua, mas eu acho que ficou claro, né? Tá bem? Vamos continuar? E aí, nossa, mãe, já estamos caminhando para o final. Agora que estava ficando mais gostoso, eu quero terminar com outra prevenção importantíssima, gente. Isso tem a ver com a nossa maneira de pensar, que nos leva, logicamente, a agir, mas a maneira de pensar sobre a vida. Essa substância produzida, a própria melanocortina, produzida pelo nosso hipotálamo, essa glandulinha aqui destacada. Aliás, o hipotálamo é ele quem nos ajuda a determinar, a expressar as emoções. Por que nós produzimos neurotransmissores que nos proporcionam isso, ok? Então, por exemplo, aqui a gente produz dopamina, o famoso neurotransmissor da recompensa. Tá certo? E nesse eixo hipotálamo-hipófise, nós vamos ter aí uma grande quantidade, não é? É a maior orquestra hormonal do nosso corpo. Agora, interessante que essa substância, ela pode tanto dar origem a hormônios de estresse, como é o caso do ACTH, tá certo? Hormônio adrenocorticotrófico, que pelo nome vocês já sabem, vai estimular, esse hormônio estimula, ele age sobre a glândula suprarrenal para estimular a produção de cortisol e de adrenalina. Hormônios importantíssimos para a nossa vida, mas hormônios que, produzidos fora de tempo, em maior quantidade, eles se relacionam com deficiência imunológica. Mas a mesma própria melanocortina, ela também está relacionada aqui, com outro hormônio chamado beta-endorfina. E essa beta-endorfina, ela é responsável, queridos, por prevenção. Ela é o hormônio da alegria, o hormônio da confiança, o hormônio da esperança. E eu trouxe aqui um amiguinho para nos ajudar nesses próximos pouquinhos minutos que me restam a contar uma história. Três grupos, melhor dizendo, submetidos a um experimento, onde o grupo número 1 receberia um choque de 1 hora por
várias semanas. Todos os dias, 1 hora, várias semanas. O grupo número 2 receberia o mesmo choque de 1 hora, só que não mais 1 hora contínua, senão que 1 hora fracionada ao longo de 24 horas, 5 minutos agora, 3 minutos depois, e assim até que no final do dia a gente tivesse, ou melhor, os ratinhos, ainda bem que não era a gente, né, tomando choque, mas os ratinhos, tendo o período de 1 hora de choque. E o grupo número 3 era um grupo controle, não recebeu choque. Depois de várias semanas, o experimento vai para outra fase. Agora, os cientistas aplicam carcinógenos nesses ratos. E algumas semanas mais se passam e vem a revelação do que aconteceu com esses amiguinhos aqui, com essas criaturinhas. Esses ratinhos passaram, o grupo número 1, 100% deles desenvolveram câncer derivado daquele carcinógeno aplicado. Olha que coisa tremenda. Grupo número 3 não recebeu choque nenhum, mas recebeu carcinógeno. 40% deles desenvolveram câncer. Detalhe que o grupo número 2, 100% deles, aqueles do choquinho intermitente, 100% deles não desenvolveram câncer. Os cientistas ficaram assim no primeiro momento, uau, o que passou aqui? E aí foram raciocinar e chegando, junto com outros trabalhos científicos, a uma conclusão fantástica. Rato aprende a ter esperança. O ratinho que vivia um estresse violento por 1 hora, na vida de um rato, 1 hora é muito tempo, equivale a semanas da vida humana. Então esses ratinhos perderam a esperança. E olha a importância, ao invés de produzir beta-endorfina, o que eles produziam? ACTH estimulando grande quantidade de adrenalina e cortisol, levando a uma queda da resistência imunológica e permitindo que o câncer se demonstrasse. Grupo número 2, aqui recebe, sob efeito de betas-endorfinas, essas células anticâncer, tá bom? As natural killers, os macrófagos, se tornam muito mais eficientes. Tá bem? E a gente vê nesse trabalho aqui, olha lá, a regulação de progressão do câncer através de neurônios que produzem betas-endorfinas. Então, e aqui está o mecanismo. Tirem foto desse trabalho também, é muito interessante. É um pouquinho antigo já esse trabalho, mas é fantástico. E mostra aqui o mecanismo molecular que age a beta-endorfina para fazer com que pessoas que tenham esperança, que desenvolvem fé, tenham maior possibilidade de prevenir câncer e, uma vez adquirido o câncer, ter melhores resultados no desfecho da doença. Tá certo? E aqui, queridos, eu deixo essa foto para vocês, diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, e eu pergunto para vocês, o que diz isso para vocês, essa imagem aqui? No quesito confiança, esperança. Eu gosto de raciocinar ou de mentalizar que aqui, nessa imagem de um pai com um filhotinho, que seja a imagem de um ser superior a todos nós, Deus, em quem nós podemos depositar a confiança. Ao depositarmos confiança no poder de Deus, nós podemos ter a certeza de que o nosso sistema imune terá muito maior possibilidade de estar fortalecido para prevenir contra muitas doenças, incluindo o câncer. E aí, o que vocês acham? Dá para viver com esperança? É melhor viver com ela, a verdade, apesar do nosso mundão com tantos problemas, mas viver com esperança faz com que seja uma das principais prevenções contra o câncer. Vamos nos prevenir? Um grande abraço para vocês. Aqui no Hospital Adventista de Manaus, você tem à sua disposição cerca de 50 especialidades e mais de 1.500 exames. Agende sua consulta pelo aplicativo Consulta Fácil. Baixe agora mesmo.